Neemias 1. Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Unani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu as palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Louvado seja o Senhor. Senhor, diante de Ti está a Tua santa palavra, Senhor, e aqui estão as nossas vidas, ó Pai. Fala conosco com poder, graça e autoridade que vem do Seu santo nome, ó Deus. Pedimos assim no nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor fala aqui de um tempo em que Jerusalém tinha sido destruída. No livro de Jeremias se profetizou muito a respeito do que ia acontecer com o povo de Jerusalém se eles não se convertessem dos seus caminhos maus. Jeremias foi o profeta que foi usado muito nesse tempo, e muito lhe falou, muito, o Senhor deu muitos avisos a respeito do que ia acontecer. Mas o povo sempre tem a dificuldade de ouvir a voz de Deus, por mais que avise que o Senhor dá. E insiste no pecado, insiste no erro, e eles plantaram o que eles quiseram, que foi a desobediência, e colheram o fruto da rebeldia, que foi ser levados cativos para a Babilônia, e os que ficaram com a cidade destruída. Estava aqui Neemias, morando em Suzã, e a Bíblia fala aqui no começo que Suzã era uma fortaleza, Suzã era um palácio. Neemias estava bem, não tinha do que se reclamar. Neemias, ele estava no palácio de Suzã e ele servia ao rei. Podemos colocar no lugar de Neemias as nossas vidas. Nós estamos protegidos no Senhor, estamos servindo a Deus. Para nós, tá bem. Para nossa vida, eu tô bem, tô servindo ao Senhor. O pessoal desobedeceu, foi cativo, mas eu tô procurando servir o Senhor. Mas aí a Bíblia fala que veio notícias para ele. Notícias dos familiares dele. E as notícias não eram boas. Ele ficou muito triste. E a Bíblia diz que quando os irmãos vieram trazer algumas notícias, começou a falar para ele: Neemias, tem um tanto que foi levado cativo. A cidade foi queimada a fogo, as suas portas, os muros destruídos, e os que estão lá estão passando miséria e ainda estão sendo de zombaria para os outros povos. A situação deles é terrível. Um povo que o Senhor escolheu eles para ser nação, era um povo temido por outros povos, hoje era um povo humilhado. Isso significa o quê? Que Deus chamou o homem para uma comunhão com ele. Mas desde que o momento que o homem escolhe desobedecer, não tem como ele colher boas coisas. Ele vai colher a destruição na vida dele. E assim foi uma nação inteira. E a mão do Senhor pesou. Mas o Senhor é ruim, né? Pesou. Não, o Senhor deu muito aviso. O Senhor deu muita chance. Jesus vai voltar. Quantos avisos, chances e sinais proféticos a gente vê se cumprindo dia após dia? O que é isso? É amor do Senhor, é oportunidade. Mas nós estamos vivendo um momento difícil. Mas é momento de oportunidade. Para as pessoas enxergarem. Mas a Bíblia fala de uma posição de um servo de Deus, que ele estava vivendo bem, mas aquela notícia
aquela notícia entristeceu a alma dele. Mas esse servo do Senhor, ele foi um homem que não só ficou sabendo da notícia ruim que os seus irmãos, que o seu país vivia, que os seus amigos viviam, ele foi se lamentar aos pés do Senhor. Foi um homem de atitude. E não ficou simplesmente, coitado deles, também foi desobediente, olha o que aconteceu. Não, a Bíblia diz que ele se compadeceu. Se compadeceu dessa desobediência, assim como o Espírito Santo se compadece do homem, intercede para o homem junto ao Pai. Neemias poderia simplesmente só escutar as notícias e pensar, eu estou bem com a minha família, estou longe, estou no palácio. Mas a Bíblia diz que ele tomou uma posição de oração e de jejum. Ele soube o momento que estava vivendo, um momento profético, um momento que a sua família estava necessitada. Cada um de nós tem familiares que precisam de uma bênção de Deus, que precisam ter um encontro com o Senhor. Nós temos amigos, pessoas do nosso local de trabalho, que às vezes precisam de encontros com o Senhor. E nós, como uma posição de servo do Senhor, não adianta só saber da notícia. A Bíblia fala que Neemias, ele agora, ele ouvindo, no versículo 4, ele se assenta e ele chora. E ele lamenta ao Senhor por alguns dias. E a Bíblia diz que ele esteve jejuando e orando perante os deuses dos céus. Então ele vai buscar misericórdia, Senhor. Nós não temos nada para dar para um familiar da gente. Eu não tenho nada para fazer o Roberto ir lá, fazer ele sentar aqui para ouvir um culto. Nós não temos, nenhum de nós aqui tem. Mas o que nós podemos fazer está aqui o que Neemias fez. Por cada familiar. Cada familiar, sua família, né? O que nós podemos fazer é orar com o Senhor. E a Bíblia diz que ele teve, não foi um dia só. Ele teve orando, ele teve chorando aos pés do Senhor, ele teve jejuando, ele pagou um preço. Não foi de um dia, não, foi vários dias. E a palavra do Senhor fala uma oração maravilhosa no versículo 5, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas os consertos e a benignidade com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Agora ele se apresenta ao Senhor: Senhor, eu sou teu servo. O Senhor tem um conserto com os teus servos. O Senhor tem um conserto com aquele que guarda a sua palavra, porque a Bíblia diz que ele é fiel com o fiel. Então ele começa na sua oração lembrar o Senhor da fidelidade que ele tem com aqueles que é fiel, porque ele estava sendo fiel ao Senhor. Ele fala: Senhor, eu sei que o Senhor é grande, o Senhor é terrível, o Senhor é poderoso, o Senhor pode todas as coisas, e o Senhor guarda o seu conserto. O Senhor guardava toda a promessa que ele fez. E o Senhor guarda os que te amam e os que guardam os teus mandamentos. O Senhor não lança aquele que é fiel fora. E a Bíblia diz que lá no 6 ele continua falando assim: Estejam, pois, atentos, Senhor, os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Então agora ele chega diante do Senhor e fala assim, uma posição de servo fiel, um servo que não estava brincando de ser cristão, um servo que tinha a sua vida diante do Senhor, para você chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu guardo os teus mandamentos, eu sirvo a tua vontade. Senhor, o Senhor tem um conserto comigo, porque eu fiz uma aliança com o Senhor, eu tenho um compromisso com o Senhor. Quando fala conserto, fala compromisso. Meu compromisso não é com o mundo, não é com nada deste mundo. Meu compromisso primeiro é com o Senhor. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Senhor, mediante a sua palavra, mediante a aliança, mediante a minha vida que eu entreguei ao Senhor, se eu achar graça diante dos seus olhos do Senhor, o Senhor ouve a minha oração que eu vou fazer neste momento. E ele continua falando: Senhor, esteja atento aos teus ouvidos para essa oração que o teu servo vai fazer, que hoje eu faço perante de ti, que eu oro diante do Senhor dia e de noite, mas eu não oro por mim, Senhor. Eu oro agora pelos filhos de Israel. Eu oro agora pelo povo brasileiro que está nessa situação. Eu oro pela minha família.
Ele não estava orando por ele, pelos problemas dele. Certo, ele tinha problema, né? Porque nós vivemos nesse mundo, sempre tem alguma coisa para nos aborrecer. Mas ele faz uma oração, um jejum, uma consagração, e ele se prostra diante do Senhor com lágrimas e súplicas pelos filhos de Israel. Porque ele entendeu que ele estava muito mais necessitado do que ele. Porque ele, na verdade, perto deles, tinha sobrando. E a oração dele era dia e de noite. O pensamento dele era os filhos de Israel. E ele faz algo aqui muito interessante, que eu já vi alguns outros servos do Senhor na palavra do Senhor, é fazer confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Porque o povo de Israel, e muitos familiares nossos, e muitos amigos que às vezes estão sofrendo por desobediência ao Senhor, e a gente está vendo eles caminhando para o inferno, porque quando você não obedece ao Senhor, você não tem uma aliança com o Senhor, não tem como você colher o céu. Porque o céu é para os servos, é para aqueles que amam a palavra e guardam a palavra. O Senhor não nos deixa enganados. A Bíblia não fala, você vai ser só um bom cidadão, não vai fumar, não vai beber e vai para o céu. Não, você tem que amar, você tem que ter um conserto, você tem que ter uma aliança, você tem que ter um compromisso comigo. Porque quando Jesus morreu na cruz, foi para resgatar isso. Então ele confessa o pecado. Senhor, eu sei que eles, Senhor, não serviram ao Senhor. Sei que eles foram rebeldes, obedientes. Jó, a Bíblia fala que ele era um homem servo, se desviava do mal, e ele fazia orações, sacrifícios e de oferta de manjares e confessava até os pecados dos filhos. Entendeu? É, então, além dele confessar o pecado deles, tipo assim, eu não sei se meus filhos estão confessando o que eles estão fazendo. Não sei se eles estão pecando ou não. Senhor, mas tem misericórdia deles. Eu sei que eles podiam estar melhor na tua presença. Podiam se esforçar mais. Né? Às vezes é bons filhos, é um bom pai, é uma boa mãe, é um bom irmão, mas falta um compromisso contigo, falta uma aliança. E Neemias agora começa a relatar tudo isso ao Senhor, os pecados dos filhos de Israel, e ele se considera junto ao pecador, porque nós não somos santos. Nós estamos buscando a santidade, buscando se aproximar do Senhor. E ele fala: pecamos contra ti. Nós somos família, estamos juntos, né? E ele fala assim, ó, e pecamos contra ti, eu e a casa do meu pai pecamos, porque ele começa a confessar os pecados do Senhor e ele não fala, Senhor, eu tô fora desses pecadores, não, ele se inclui ali. Porque quando você chega diante da presença do Senhor, aí que você vai ver o quanto pecador você é. Porque quanto maior santidade do Senhor você está buscando a face do Senhor, mais miserável você sabe que você é. Mais necessitado você sabe que você é. Paulo dizia assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quanto mais comunhão, mais o Espírito Santo buscava, mais ele entendia que o homem é necessitado, que é miserável e que a misericórdia do Senhor é muito. E ele fala em de todos nos corrompemos contra ti, não guardamos os teus mandamentos, nem os teus estatutos, não cumprimos a tua vontade, não observamos a tua palavra, nem o que o Senhor mandou, nem os seus juízos que o Senhor ordenaste a Moisés, teu servo. Mas ele clama, Senhor, eu sei tudo isso, Senhor. O Senhor sabe cada pecado, cada situação. Mas o Senhor quer que a gente entre diante do Senhor como miserável homem que sou. E confesse os nossos pecados diante do Senhor. Para que a gente reconheça que Ele é grande, a gente é pó, a gente é necessitado. E ele fala, Senhor, mas mesmo assim, lembra-te, pois, da tua palavra que ordenaste a teu servo, dizendo, vós que transgredireis e vos espalharei entre os povos. E se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, eu os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o teu nome. Então ele fala, Senhor, a tua palavra fala que mesmo que o homem pecar, que o homem esteja fora, se o homem se arrepender, se o homem se humilhar, milagre vai acontecer. A Bíblia fala, né? Falando em milagre, né? Tava
lembrando esses dias de Jonas, né? Tinha um decreto de morte para a cidade de Nínive. Sim. Mas quando Jonas, que foi o mensageiro da palavra do Senhor, trouxe a mensagem que Deus o tinha mandado, Nínive, a cidade de Nínive se arrependeu. Se arrependeu. E o Senhor Usou de misericórdia. usou de misericórdia e não condenou aquela cidade. Então, isso que a menina está falando é isso que Neemias, ele fala. Porque o Senhor, ele volta atrás. Se existe um decreto de morte, um decreto de condenação para o homem, a cruz, ela foi a brecha. A cruz é a única salvação que o homem tem. Porque a Bíblia diz que nós destituídos somos da glória de Deus. E como é que o homem se restitui à glória de Deus de novo? Quando ele entra na brecha, entra no sacrifício. Essa semana eu estava lendo a palavra do Senhor e quando Jesus foi colocado no túmulo, tem um versículo que ele fala que ele foi colocado na penha da rocha. É a brecha. É o local que é o escape do homem. É só em Jesus. E Neemias aqui, muitos anos antes de Jesus, ele já falava da misericórdia. E ele falava, Senhor, tua palavra fala que se o homem arrepender, o Senhor vai trazer os cativos. O Senhor vai restaurar. E ele começa a falar ao Senhor a sua oração, a oração de Neemias. Compensa você pegar a sua palavra depois e você orar junto, você ler, você meditar, porque é uma oração que nós temos que ter na nossa vida. Porque ela fala uma oração de entrega ao Senhor da nossa vida, do nosso estado, da vida do outro, e pedir misericórdia. E ele ainda fala assim no versículo 10: Estes ainda são teus servos, Senhor. Porque o quanto que a gente ora, né? E o quanto que às vezes nosso coração deseja que um familiar seja alcançado pelo Senhor. Mas às vezes ainda falta orar mais. Às vezes falta chorar mais, lamentar mais aos pés do Senhor, jejuar. Pra gente ver, às vezes a gente quer ver a bênção, mas a gente tem que provocar no Senhor o toque do Senhor. Eu lembro que eu lembro que Jesus contou uma parábola do justo juiz. Que falou. É justo juiz o nome da parábola? Injusto juiz. Injusto juiz. Que falou assim que tinha uma viúva, que ela, a parábola, né, Jesus contando, que tinha uma viúva que ela ia nesse injusto juiz, um juiz mau, e ficava cobrando a necessidade dela com esse juiz. Olha, vê o meu caso, vê o meu caso. Importunando. Né? Importunando esse juiz. E aí o juiz pensou, olha, eu vou resolver o caso dessa mulher para que ela me dê sossego, né? Aí Jesus fala, quanto mais o justo juiz, que é o Pai que está no céu, não ouvirá a vossa oração, quanto mais você provocar, Deus também é justo para ouvir a oração. Assim como o homem, ele ouve ou atende um clamor de alguém pela importunação, Deus também. Da mesma forma atenderá um justo, uma pessoa que clama a Deus sem cessar, ele também vai ouvir. Então, isso fala da perseverança em oração. Perseverança. Porque o que o Senhor quer colocar no nosso coração hoje é a oração. É a perseverança em oração. Porque a oração, quem determina o momento certo da resposta não é a nós, é o Senhor. Abraão demorou 20 anos para ver Isaac nascer, depois da sua promessa. Esperou 20 anos. A oração que a gente vai estar orando, a hora que você estiver acabando de orar, o Senhor vai estar respondendo. A oração que ela é imediata, a resposta do Senhor. A oração que vai precisar de mostrar que você está querendo muito, você vai perseverar na oração, tua fé vai continuar. Entendeu? Então, a oração que vai ser respondida em alguns meses, né? Miriam orava por um estágio, uma oportunidade. Demorou um pouco, mas o Senhor respondeu. Então, há um momento, a Bíblia diz que embaixo do céu, para cada coisa. Só que eu creio também que há momentos que nós retardamos a nossa bênção porque nós retardamos em buscar a bênção. Nós deixamos
ela acomodada e o Senhor está lá com o presentinho para entregar, mas você não fica pedindo seu presente, você não fica desejando ele não é tão importante a ponto de você pagar um preço de jejum, de oração e de lágrimas dos pés do Senhor. Então, quanto mais Está pressa, preparado para receber também. quanto mais pressa a gente tem da bênção, porque este momento de oração é um momento também que o Senhor está lapidando a nossa vida. E aqui encerrando aqui, irmãos, eu quero falar assim, ó, que a palavra do Senhor fala que lá no 11, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a oração dos teus servos. Ele fala agora dos outros servos, porque quando a gente ora, a gente não está sozinho. Existe um corpo, existe uma família que está orando. Ele pede, Senhor, esteja atento à minha oração e à oração dos teus filhos. Aonde que tiver um filho seu fazendo um clamor, estende a oração dos teus filhos. Algo muito importante, que desejam temer o teu nome. Temer o nome do Senhor. É o princípio da sabedoria. Quando a gente deseja temer o Senhor, a gente quer o Senhor na nossa vida. A gente tem o Senhor um lugar de honra, um lugar de destaque. Às vezes é interessante, se alguém chega na gente e pergunta assim, que momento que você tem com Deus? Qual que é a hora que você tem com Deus? Eu oro às vezes de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite. Mas às vezes se você fala assim, que hora que você estuda? Não, eu estudo de manhã. Não, eu estudo à tarde. Eu tenho, minha reunião é todo dia, ou todo dia tal hora, tal hora. Então você tem um compromisso, você tem um horário. Assim nós devemos ter com Deus também. Nós devemos ter uma rotina de compromisso com Deus. Qual que é o teu momento de oração com Deus? Não, meu momento de oração é pouco tempo, mas é sagrado. É todo dia, tal hora. Eu tô com um momento. Porque senão nós não tivermos um compromisso com Deus, isso fala de compromisso, fala aliança, fala de conserto. Se nós não tiver compromisso com aquele que pagou um preço para nossas vidas, não tem compromisso com quem? Quem que vai ser importante? Quem que morreu por nós? Quem que seria capaz de dar vida pela nossa vida? Sendo nós miseráveis, né? Não pecadores. Digno o homem não é. A Bíblia diz que nenhum de nós somos. Então, o Senhor quer nos chamar para compromisso. Então a palavra fala assim que quando você tem compromisso com o Senhor, você está temendo ao Senhor. Eu vou hoje entregar minha vida ao Senhor, vou entregar minha família ao Senhor. Por que o Senhor Jesus voltar hoje? Eu tenho um temor se o Senhor Jesus voltar hoje e a minha vida não estiver certa com o Senhor. Né? Ou que aquele meu familiar ainda não se acertou com o Senhor. Que triste saber que ele vai ficar. Então, se você pensar, se você colocar no seu coração que às vezes uma pessoa que você conhece, que você ama, pode ir para o inferno, e se Jesus voltar hoje, não vai arder seu coração? Você pensa isso? Será que hoje você não falaria uma palavra? Será que hoje você não falaria dobraria o seu joelho e falar, Senhor, lembra dele, tem misericórdia? Se a gente pensasse que não tem mais tempo, que é hoje, e a Bíblia diz que ele vai vir como um ladrão. E a palavra fala assim, ó, que ele faz uma oração ainda. Ele fala, Senhor, faz-me prosperar hoje o teu servo. Dai-me graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Então, quando a gente vai falar do Senhor para alguma pessoa que a gente está orando, a gente pede, Senhor, me dá graça para falar com essa pessoa. Me dá sabedoria. Coloca as palavras do teu espírito. Porque se nós falar de nós mesmos, não vai ter bom fruto. E eu aprendi há muitos anos atrás que quem convence é o Espírito Santo. Uma vez eu fui levar uma palavra com a minha. Separei textos da Bíblia, fui falar uma palavra que eu achava que ia convencer a pessoa da idolatria, por exemplo. Eu, nessa época, não entendia isso. Eu já tinha ouvido falar que quem não convence é o Espírito Santo, mas ainda não tinha passado na pele isso, entendeu? E nesse dia, quando eu fui. Juntou todos os textos bíblicos? Juntei os textos bíblicos e falei, não, eu vou convencer na palavra essa pessoa. Se eu falar essas palavras que eu separei aqui, vai convencer. Eu saí de lá derrotado. Aí eu entendi. Não é você que faz. Quem convence é o Espírito Santo, né? Porque Claro, aí tá a diferença, né? Aí tá a diferença
da vontade do homem e da vontade de Deus. Porque a letra mata, né? Às vezes a pessoa ficou até mais com raiva da Miriana. Entendeu? Mas o Espírito vivifica. E quando a gente está vivendo aquilo que o Espírito Santo quer que a gente falando as palavras certas, porque não é você, né? Não vai assim, ai, a irmã é uma benção, a irmã não sei o que, não. Se você estiver na direção, e Neemias fala, Senhor, o Senhor me dá graça perante esse homem. Neemias agora iria falar com o rei. Mas qual que era a função de Neemias? Neemias era copeiro. Copeiro é aquele que está servindo ao rei. Nós estamos servindo ao Senhor. Se nós estamos servindo, é sinal que nós somos servos. E é Ele que manda. Nós só vamos pedir para Ele nos dar graça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar o louvor.